Fala rapaziadinha, tudo bem? O Rei da Química novamente, dicas sobre lei do gás ideal ou lei do gás perfeito, beleza? Esta aqui é a nossa fórmula geral do gás ideal, onde nós temos PV é igual a nRT, beleza? Lembrando que o P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de mols, tá? O R é a constante universal do gás e o T é a nossa temperatura. Essa temperatura ela é sempre na escala Kelvin, tá? Você possivelmente irá encontrar essa temperatura na escala Celsius, então você precisa fazer essa conversão aqui, ó, tá? É uma conversão de unidade, beleza? Se você quer calcular a pressão de um gás, você deve partir da fórmula geral, tá? Para esta fórmula aqui, que é só uma manipulação matemática, tudo bem? Então, o que você precisa fazer? Isolar o P, porque é a unidade de pressão, né? Então, se eu quero calcular a pressão, eu boto o P em evidência e faço aqui, eu passo quem está multiplicando para o outro lado, dividindo, beleza? Por isso que fica dessa forma. Se eu quero calcular o volume de um gás, eu utilizo desta maneira aqui, ó, beleza? É a mesma fórmula, porém manipulada de forma matematicamente, beleza? Se eu quero calcular o N, que é o número de mols, a fórmula que eu irei utilizar é esta aqui, tá? Perceba que eu sempre parto da fórmula geral, PV é igual a nRT. Se eu quero calcular o R, eu utilizo a fórmula desta maneira aqui, ó, beleza? Novamente, lembrando que aqui tudo é manipulação matemática, beleza? Passa o fator que nós estamos buscando para a evidência e bota os termos de acordo com as leis da matemática. Se eu quero calcular a temperatura, a fórmula é esta aqui, ó. Tudo bem? Lembrando que o R, que você pode calcular utilizando esta fórmula, ele já é determinado a partir de alguns estudos, tá? E normalmente você encontra esse valor aqui, ó, 0,082 atm, que multiplica litro, que divide mol, que multiplica Kelvin, tá? Lembra que eu falei que a temperatura ela sempre viria na escala Kelvin? Então tá aqui, ó, a nossa unidade de temperatura, beleza? Então, galera, estas são as dicas que você precisa conhecer para calcular, certo? Qualquer unidade dessa daqui, ó, pressão, volume, número de mol, a constante universal e a temperatura, você utiliza estas fórmulas aqui, ó. Uma outra fórmula que é muito usual no cálculo de unidade de temperatura, quando envolve a lei dos gases ideal, é essa fórmula aqui, ó, onde você tem a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Aqui você tem o sinal de igualdade e você tem novamente do outro lado a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, ok? Vamos considerar que você está tentando encontrar a temperatura final, que nosso caso é o T2. Como é que você faria? Você multiplicaria aqui e depois multiplicaria aqui embaixo, beleza? Da mesma forma você faria aqui, ó, como se fosse uma regra de 3. Multiplicaria aqui e depois multiplicaria aqui, beleza? Ficaria P1 vezes V1 vezes T2, ok? Igual a T1 vezes P2 vezes V2. Alguns professores podem optar por isso aqui, ó, P2 vezes V2 vezes T1. Também
está correto, ok? Se você gostou das dicas, deixa aí seu comentário, me segue para mais dicas sobre os conteúdos que são cobrados tanto na escola quanto no vestibular, beleza? Valeu, fica com Deus, compartilha com seus amigos e até mais.